Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Tempo de Quaresma, tempo de conversão, tempo de revisão de vida, tempo de gente meditar o cotidiano da nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras e o nosso comportamento. Amados irmãos, a liturgia de hoje nos coloca diante de uma oração e diante também de uma situação que toca muito o dia a dia nosso. Faça um cálculo aí dentro de você. Quantas pessoas já te pediram perdão e você perdoou? E quantas ainda não receberam o seu perdão? E faz outra conta também. Para quantas pessoas você já pediu perdão por causa das suas burradas, dos seus erros e das suas palavras? Porque quando nós chegamos diante de Deus, nós temos certeza que Ele nos perdoa. Porque o nosso pecado não tem com que pagá-lo. A dívida de desobediência, a dívida de infidelidade, a dívida de rebeldia nossa contra Deus, ou contra qualquer um dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos de vida, nos implica morte eterna, perdição eterna. Se Ele não nos dar o perdão, com que nos salvaremos? Por isso que Jesus
diante da pergunta de Pedro, que queria estabelecer um limite. Nós também temos os nossos limites, nós às vezes estabelecemos limite. Não, dessa vez não dá mais, acabou. Agora não tem mais perdão, não tem mais nada, chegou no limite. Pedro quer que Jesus coloque um limite para o perdão. E ele vai contar essa história. E essa história está dentro daquilo que a igreja ensina aos seus filhos e às suas filhas sobre o juízo final, os últimos acontecimentos da nossa vida, que é morte, juízo, inferno ou paraíso. Vai ser o momento da prestação de contas nossa diante de Deus. É o fim. O dia da minha morte é o dia do meu juízo. Por isso que Jesus adverte: não deixe para depois, não demore muito para resolver os problemas com as pessoas, não demore muito para dar o perdão, mas tome a decisão de dar o perdão. Às vezes a gente fica muito assim chateado quando alguém diz: você tem que perdoar, como se fosse uma obrigação sua de perdoar. Eu acho que a expressão que nós devíamos usar é: você já decidiu perdoar essa pessoa? Se não decidiu ainda, então comece a rezar. De que maneira? Vá diante de Jesus e diz: olha, Jesus, o que eu sinto por essa pessoa, olha o que está dentro de mim, eu estou com raiva, estou nervoso, eu estou chateado com essa pessoa, e vim aqui desabafar com o Senhor. Me dá a graça do perdão, assim como o Senhor perdoa os terríveis pecados que eu já cometi, e eu estou com dificuldade de perdoar algo tão pequeno que o meu irmão fez contra mim. Por isso Jesus não põe limite para o perdão. Ao contrário, Pedro achou que 7 vezes já era suficiente. Nós às vezes falamos 3 vezes, né? 3 vezes você já disse isso para mim, 3 vezes você fez isso para mim, agora acabou, né? Nós temos um limite. Mas Jesus diz que não, para nós que somos filhos e filhas de Deus, não existe limite. Existe disposição de perdão, porque eu preciso de perdão. E o que os outros devem para mim é muito pequeno perto da dívida que eu tenho para com Deus, que eu não consigo pagar. Aquele homem não conseguia pagar a dívida, porque o patrão teve compaixão dele, perdoou a dívida e mandou embora, mas ele não teve a mesma compaixão com o outro. Ele foi perverso, quer dizer, ele perverteu o bem. Em vez de ele fazer o bem, ele fez o mal, pôs o outro em situação difícil. E Jesus no final vai dar essa cartada final dizendo: é assim que meu Pai vai fazer com vocês, se não perdoares o vosso irmão com todo o coração. Está com raiva de alguém? Está com uma situação difícil para resolver? Sente-se, ajoelhe, reze, comece a rezar, peça a Deus a graça, peça a Ele. A primeira leitura nos mostra esse momento difícil em que o profeta se encontrava dizendo: parece que a fé acabou, parece que Deus já não faz mais nada, parece que as pessoas agora só fazem as coisas erradas, parece que o mundo virou de ponta cabeça. Não é o momento que nós estamos vivendo hoje. Parece que a moral já não existe mais moral, não existe mais valores, não existe mais nada. Parece que Deus foi esquecido. É a sensação que ele tinha no momento de ver o povo diminuído, né? O culto acabado, os sacerdotes, as oferendas e tudo mais. Ele reza, ele pede a Deus misericórdia, ele pede a Deus perdão pelo povo, ele pede a Deus que o nome dele não seja esquecido, mas seja louvado, porque o medo dele era que que o nome de Deus não fosse louvado. Seria o pecado do segundo mandamento. Louvar o nome de Deus, rezar em todas as circunstâncias, pedir o perdão de Deus por todas as necessidades. Em vez de eu criticar o irmão, em vez de eu murmurar contra o irmão, em vez de eu ficar criando situações que denigram a sua pessoa, reze. Peça a Deus um coração
disposto a perdoá-lo. E comece a meditar no perdão que Deus deu para você. E decida perdoar. Quando a gente decide perdoar, a gente tira do coração a dor daquela situação, daquela ofensa. E por isso vai para a pessoa e diz: ô fulano, você fez isso e fez aquilo, olha, está perdoado, viu? Da minha parte, você não deve mais nada para mim. Porque o que é o perdão se não é eliminar a dívida? Tirar a dívida que o outro tinha para conosco. E mesmo que você lembre da dívida, ela já foi paga pelo perdão que você emitiu da sua boca e do seu coração, e pela oração que você fez a Deus. Por isso, amados, exercitem vossa vida no perdão, porque Deus todos os dias está atento aos nossos lábios, à oração verdadeira que vem do verdadeiro profundo do nosso coração e que chega a Ele sincera, límpida e clara. Ele sim nos dá o perdão para sempre. E nós também vamos exercitar esse perdão a cada dia para com todos os nossos irmãos. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.